Vamos lá, então. Depois de compartilhar Gravando. a tela. Bom dia. Pronto. Vamos lá. Um Bom Então, dia, ontem- professora. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? professora, tudo bem? Estamos chegando Como você agora está? aqui na aula. Hoje é hora livre, né, professora? Livríssima. Pode ir para a quadra. Tá bom, Professora, eu o Thiago vou, tá pedindo pra eu vou pra você minha ajudar cama ele. então, Sérgio. Engraçadinho. Professora. Ó, O Thiago pediu para a senhora autorizar ele. não tá aparecendo aqui. Partiu o futsal? Agora apareceu. Tô aceitando. Ontem, então, gente, a gente falou... Ai, gente, é sério? Pelo amor de Deus, né? Ontem a gente falou, então, um pouquinho sobre essa parte teórica dos átomos, sobre os modelos atômicos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, até a gente chegar... Thiago, conseguiu entrar? Conseguiu. Até a gente chegar no modelo mais atual, que é esse de Rutherford-Bohr, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Complementamos as teorias que foram feitas anteriormente, e aí a gente chegou nessa aqui que, por enquanto, explica as coisas, né? Dão conta das coisas que a gente precisa saber. E aí, que nem eu falei ontem, pode ser que daqui a alguns anos outra teoria seja proposta para atender outras dúvidas que a gente venha a ter. Então, só para revisar, então, esse modelo aqui, né, esse de Bohr é o que a gente aceita até hoje, também é representado dessa forma aqui de Rutherford, que é mais bonitinho, mas é que dessa forma aqui de Bohr a gente consegue entender o que ele disse quando ele falava de níveis, as camadas de energia. Tá vendo? Tem uma órbita, outra, elas não se... Não que elas andam assim, elas não ficam exatamente assim, bonitinhas, perfeitas, naturalmente. Mas para a gente conseguir entender que existe uma órbita dentro de outra e que essas órbitas aí formam essas camadas de energia que ficam aí na eletrosfera. Fala, Lucas Almeida. Fala. Professora, então, essas esferas são o núcleo que armazena os dados dela que vai multiplicando entre elas ou não? Ou estou confundindo alguma coisa? Pergunta de novo, desculpa. Tipo assim, ó, elas são tipo um núcleo que vai formando a célula, que vai desenvolvendo e vai espalhando o coisa dela, entendeu? Mais ou menos Não isso. é célula isso aqui. A gente, lembrem, gente, a gente vai tentar... Eu ouvi sua pergunta, tá, Gabriel, no chat, eu já vou responder. Lembra que células são... O átomo, né, a gente tem... É uma estrutura menor do que a célula. As células são formadas de átomo, então é uma coisa menor ainda do que ela. E além do átomo, a gente tem estruturas que são menores ainda do que o próprio átomo, que são as partículas que compõem esse átomo, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons que a gente viu. Então, não são células que formam os átomos, são os átomos que formam as células. O que mais você perguntou? Só isso mesmo. Acho que eu só confundi essa parte. Deu para entender? Isso aqui é menor do que uma célula, muito menor. Tá? Uma célula, por exemplo, a gente consegue enxergar no microscópio óptico. Um átomo, não. A gente precisa de um microscópio eletrônico, que a gente comentou ontem. E aí... Oi. Só para saber uma coisa, tipo, o átomo você pode fazer, tipo, supor uma bomba, uma coisa assim, não, né? O átomo. Ué, não existe bomba atômica? Ah, puta, agora eu lembrei. Mas, tipo assim, uma bomba... Ai, caraca, eu esqueci. Nuclear. Mais que nuclear. Mas, tipo, mais... nuclear. Ai, meu Deus. Nuclear. Não, quando a gente fala de fazer bombas nucleares ou atômicas, é quando a gente usa determinados componentes, elementos químicos que estão presentes na tabela, porque tudo que está na tabela são as estruturas que formam toda a matéria que a gente conhece no planeta. Né? Todos esses
todos esses elementos que estão aqui formam alguma coisa na natureza. Então a gente pega que alguns elementos são radioativos, alguns elementos são gasosos, enfim. E aí a gente pega esses elementos para construir coisas como bombas, por exemplo. E aí, o Gabriel me perguntou, não sei se posso falar, Gabriel, para você, mas agora eu já falei, o que é esse elemento artificial na tabela periódica. Quando a gente fala de elementos artificiais, a gente fala de elementos que não são encontrados esses elementos não são encontrados na natureza dessa forma, são criados artificialmente em laboratórios. Então, foram elementos que foram desenvolvidos por alguém. Tudo bem? Então, Elementos que são artificiais, eles são criados. Eles não foram da natureza. E os outros são elementos que já estavam na natureza e alguém só descobriu a existência deles. Ok? Ô, professora, tem uma partícula menor que um nêutron, um elétron, não. Alguma coisa aí assim? A gente chegamos, por enquanto, chegamos no nosso limite, que é quem compõe o átomo, que são essas partículas. Por enquanto, a gente não descobriu nada que isso ainda. Mas eu não vou falar que não existe justamente por isso. Pode ser que daqui a 10 anos alguém fale assim, olha, os prótons são compostos por tais partículas. Então a gente vai ter partículas menores com próton, por exemplo. Ok? Ok. Ok, então tá. Então, beleza. Então a gente tem aqui... Deixa eu passar aqui. Então, só para retomar, então, os prótons vão ser as partículas positivas, toda a carga positiva que esse átomo tiver. Os nêutrons vão ser a carga neutra desse átomo. O nêutron ele não tem carga elétrica. Ele tem massa, mas não tem carga elétrica. São coisas diferentes. E os elétrons têm carga elétrica, porque eles são negativos, mas eles não possuem uma massa considerável. Por isso que a gente coloca aqui que eles têm massa desprezível. Então, quando a gente calcula a massa atômica, né, a massa de um átomo, a gente despreza a massa do elétron e conta só os prótons e os nêutrons, que são inclusive quem estão no núcleo do átomo, certo? Núcleo do átomo, eletrosfera do átomo. Os elétrons estão aqui fora e os prótons e os nêutrons aqui dentro. Aonde que eu tô rebatendo o som aí, hein? Na sua própria caixa. Acho que não é da minha caixa, não. Não, tô falando dessa outra voz, que você tem duas, que uma você tá vendo você mesma e a outra você tá só falando com ela. Então, tá tendo dois ecos. Não tá tendo eco por mim, porque agora parou. Não era eu. O meu computador tá no mudo. Tá só o meu celular. Enfim, agora já melhorou. Acho que alguém botou no mudo aí. Enfim, então a gente tem a massa atômica, que é representada então por esse Azinho maiúsculo, que a gente soma prótons e nêutrons. O número atômico, que nem a gente falou ontem, né? Então ele vai ser exatamente igual ao número de prótons que esse átomo vai ter. É a característica desse átomo, é assim que a gente identifica ele. Então o número de prótons não muda, tá? Que nem eu falei, os elétrons, como eles estão na eletrosfera, eles podem cair não, eles podem ser perdidos ou um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Um átomo pode doar elétrons para outro átomo, pode receber elétrons de outro átomo, assim, inclusive, que acontecem as ligações atômicas. Né? Um átomo doa elétron de um para o outro, mas os prótons a gente não mexe, eles estão no núcleos bonitinhos lá. Então, o número de prótons vai determinar a identidade desse átomo. E aí, se você tiver ela periódica aí, que eu não coloquei aqui, né? Mas só a título de curiosidade, né, que eu tinha falado, aí aqui, eu coloquei um pedacinho da tabela, e aqui a gente tem o número 1, hidrogênio. Então, esse número que tá aqui em cima, eu já sei quantos prótons que tem em cada átomo. Por exemplo, eu sei que no berílio tem 4 prótons, que o número atômico dele é 4. Oi. Aqui da apostila tem os números do lado, tipo, tem a quantidade de prótons, mas tem um número do lado. O que significa? Que página que você tá? Só para eu saber o que você tá falando. Do 146, capítulo 4, apostila 4.
Nossa, nem tô com esse livro agora. Mas, enfim, o que eu acredito que você tá vendo é isso aqui, ó. Esses numerozinhos aqui. É que aqui tá com letra, né? Mas é porque a gente tem, ó. Imagina que esse X é o nome do meu elemento. Certo? Então, por exemplo, Senhora, tá ou vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? eu tô Olha aqui a minha tirando. câmera. Peraí, Almeida, peraí. Tô tentando te achar. Fala. Ah, tipo tá. ele, tá Esses vendo essa página numerinhos aqui, ó? que tá um embaixo do outro. É, do lado. Ah, tá. Isso aí é o que a gente vai aprender a seguir. Isso aí é a distribuição eletrônica dos átomos. Esse tá tipo 2, 8, tal. Isso é distribuição eletrônica. Então, a gente ainda vai ver. Por Professor, enquanto, o que importa pra gente é oi. os átomos, tipo, Fala, amor. ainda nós, o ser humano, sabe o que o átomo é, tipo, composto, basicamente? Ué, sabe? Prótons, nêutrons e Sabe? elétrons. Ah, É disso caraca, que o átomo é meu. formado, entendeu? Sim, mas agora que eu lembrei. Beleza? Então, ó, esses números aqui, por enquanto, pra gente representar um átomo, o que a gente precisa saber? Imagina que esse X é o símbolo, o H, que é hidrogênio, mas eu também tenho o Ca, fiquei travada, acho, não sei. Tem o H, que é hidrogênio, e tem, por exemplo, o cálcio aqui, que é Ca. É sempre a primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. E essas abreviações, elas são usadas em latim. Por isso que, por exemplo, acho que dá para enxergar um escrito, né? Não sei Dá quem para respondeu, mas enxergar. acho que dá. Então, por exemplo, aqui, ó, o potássio, o símbolo dele é K, porque eles usam a nomenclatura em latim. Igual quando a gente estudou lá no 7º ano, os nomes científicos das espécies, né, que são usadas em latim, justamente por ser uma língua morta e não ter confusão de um idioma para o outro. Porque, por exemplo, prata, em português, a gente escreve prata, o símbolo poderia ser, por exemplo, PR, mas nos Estados Unidos é silver, então seria SI. Então, como é que eu vou fazer uma tabela periódica que não pode, que tem que ser traduzida de um lugar para o outro? Então, ficar universal, eles criaram uma tabela, colocaram tudo em latim, então a mesma tabela que eu encontro aqui, eu encontro em qualquer outro lugar do mundo. Tudo bem? O símbolo vai ser o mesmo. E aí, esse símbolo, então, vai ser abreviadinho aqui. Primeira letra maiúscula, segunda sempre minúscula. Só pode ter 2 letras. Não vai ter um símbolo com 3 letras. E aí, a gente tem aqui em cima, nesse cantinho aqui superior, o A vai representar a massa e o Z que vai representar o número atômico. A gente também pode encontrar assim, que o A fica do outro lado, ou pode ficar no canto direito ou no esquerdo, mas sempre na parte de cima, e o número atômico na parte de baixo. Isso é quando a gente está escrevendo, nós estamos escrevendo o elemento. Se vocês olharem na tabela periódica, por exemplo, o número atômico fica em cima, e esse número que está embaixo do nome é a massa. Tá vendo uns números enormes, assim, ó, que fica lá, 47, não sei o que lá. Isso é a massa. Na tabela periódica, a massa, eles não colocam arredondada. Quando a gente faz as contas, a gente arredonda esse valor. Na tabela periódica, o número é exatinho, por isso que fica bem grande. Eu vou abrir o chat já que eu vi que alguém mandou alguma coisa, tá? Tudo bem até aqui? Na tabela periódica, o número atômico fica em cima e massa fica embaixo. Só na tabela periódica. Quando a gente vai escrever isso, a gente escreve dessa forma: número atômico embaixo, número de massa em cima. Não estou conseguindo abrir o chat. Agora consegui. Não entendi a sua mensagem. Beleza. Até aqui, ok, né? E aí, só, então, para
E existem, assim, algumas formulinhas que são bem simples, na verdade, por enquanto, de como a gente consegue calcular esses valores. O valor de massa, o valor, enfim. Então, aqui, ó. Algumas características, a gente tem as propriedades do átomo, que são os prótons, os nêutrons, os elétrons, a eletrosfera, o núcleo, bonitinho, e as características dele. Então, que eu coloquei aqui, né? Então, um átomo neutro, e é importante frisar esse neutro, porque mais para frente, não muito longe, a gente vai aprender que quando os átomos perdem ou ganham elétrons, eles deixam de ser um átomo nêutron. Aí eles viram um íon. E aí a gente tem então, um átomo neutro vai representar o mesmo número de elétrons, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Então é como se eu colocasse assim, oi. Não, professor, por que não vira negativo, que, tipo, tá subtraindo, vira negativo, que vai lá com matemática, blá, 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 um monte de coisa assim. Tipo, quando ele vai lá pro outro lado, vai multiplicando, vai dividindo. Essa já tá bugando já minha mente. Não, quem bugou minha mente agora foi você, não entendi nada. Aqui não tem divisão. Por enquanto, a gente está falando só de soma e subtração. Os números já estão lá, eu só preciso descobrir eles, eu não preciso dividir nem multiplicar nada. Se eu estou falando de números que compõem o átomo, eu não divido, porque a gente não vai dividir esse átomo. Tudo bem? Ele está lá bonitinho. Então, eu quero saber, sei lá, quantos nêutrons que tem dentro desse núcleo, porque eu só tenho o número da massa e o número atômico. E aí isso aqui são várias opções de eu calcular as mesmas coisas praticamente, tá? Então, ó, quando a gente tem um átomo neutro, por exemplo, ele vai ter obrigatoriamente o mesmo número de elétrons igual ao mesmo número de prótons. Então a gente já sabe que o número o número atômico é o número de prótons, porque o número de prótons não muda, certo? Então, quando o átomo é neutro, já está escrito embaixo, olha que merda. A gente vai usar isso aqui, ó. D, né, o número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons em átomos neutros, antes dele perder ou ganhar elétrons. Se eu quiser saber o número de massa, então eu vou ter... Então, eu vou ter a minha massa, e para calcular isso, eu calculo o número de prótons e o número de nêutrons. Eu coloquei aqui, pode ser Z ou P, porque eles são o mesmo número. Tá? Aí, imagina que eu não tenho o número de nêutrons, mas eu tenho o número da massa. Aí você vai subtrair. Então, essa aqui são as formulinhas básicas para a gente, por enquanto, para a gente conseguir descobrir esses valores. Eu vou passar no livro, eu não curti muito as atividades do livro dessa matéria, eu acho que passou muito rápido, assim, principalmente essa parte de distribuição eletrônica. Então, eu tenho uns livros antigos que eu vou postar igual, tipo uma lista de exercícios para vocês sobre esse conteúdo, porque eu acho que no livro ficou faltando um pouquinho disso, e aí eu vou postar para a gente corrigir para a semana que vem desse conteúdo, da gente conseguir descobrir quais são esses números, bonitinho. E aí eu vou mandar para vocês por lá. Então não vai ter no livro, vocês podem usar o livro, óbvio, como material de apoio, a tabela periódica, enfim, mas não vai ter lá. E aí eu vou postar no grupo para vocês entre hoje, amanhã, talvez hoje não, mas como a gente só tem aula agora na segunda-feira, posso postar, sei lá, tipo, acho que amanhã que dia, quarta? Tipo, até quinta no máximo tá lá, que aí acho que ainda dá um tempo legal de vocês, quinta de manhã no caso, que aí dá um tempo legal de vocês fazerem. Ok? Do livro eu não vou pedir muita coisa. E aí a gente também já vai aproveitar para falar da distribuição eletrônica, que no livro também ele fala em uma página só, e eu acho que é uma coisa que não é tão fácil assim de pegar. Então eu vou exigir um pouquinho mais, aí eu vou passar alguns slides explicando algumas coisas e já com algumas atividades também. Beleza? E aí, então, na segunda-feira, a gente corrige os exercícios que eu vou passar e fala um pouquinho de distribuição eletrônica. E aí eu já passo mais um pouquinho de exercício para vocês entregarem na terça. É de um dia para o outro, eu sei que é ruim, mas são os dias que a gente tem aula. A gente tem um período muito grande de espaço, depois a gente tem uma aula seguida da outra. Mas, enfim, desse jeito que ficou. Oi. Senhora, e aqueles exercícios que você mandou pra gente lá no Google
sala de aula que a gente tinha que fazer? A gente vai corrigir agora. Agora ou o outro? Agora, nesse momento. Antes da gente corrigir só, tudo bem até aqui? Sim. Beleza? Então, a gente entendeu quais são as propriedades do átomo, o que compõe o átomo, quais são as características dele, quais são os símbolos desses átomos, os símbolos dessas propriedades, né, do próton e tal. Sim, entendi. Nossa. Eu pausei aqui agora porque tem pergunta no chat. Bom, gente, essas características aí que você me perguntou, a gente não vai falar delas quem me perguntou no chat, tá? A gente não vai falar delas agora e talvez nem tão cedo. A gente vai falar dessa tabela periódica. Não sei se vocês repararam, nas tabelas periódicas tem sempre as coisas separadas por cor e por linhas, e a gente tem as colunas. Isso a gente vai falar, mas algumas propriedades a gente não vai ver, porque são coisas que a gente vê no ensino médio. Por isso que eu falei que essa tabela ela é bem completa e tem coisas que a gente nem vê agora, porque são coisas que vocês vão ver mais para frente. Lembra que eu sempre falei isso para vocês, que o 9º ano a gente faz uma base para preparar vocês para o ensino médio, ter alguma coisa de química e física. Ainda mais considerando que a gente não está nem tendo aula né, presencial. Bom, então eu tinha pedido os exercícios aqui, né? Eram só 4, páginas 168 e 169. A gente vai corrigir esses e corrige a revisão de física lá de força. Ok? Uhum. Tem alguém que não tem livro? Que está Acho sem o que livro desse? ninguém. É tipo impossível, eu acho. Não é impossível. Todo Pode mundo já acontecer. pegou, eu acho. É Tá. quase impossível. É que teve gente em outras turmas que ainda estão sem livro, por isso que eu tô perguntando. Vamos lá, então. Então, na página 168, exercício 1. Aí tá lá, a respeito do modelo atômico proposto por Dalton, assinale a alternativa correta. O que vocês colocaram? B de bola. B de bola. Todo mundo? B. Acho que todo mundo botou B. Bola. Eu não vou colocar assim, então vai aparecer todas. É a letra B. Tá certo. Então, para Dalton, os átomos de uma mesma substância são idênticos, esféricos e indivisíveis. Que a gente já viu que não é assim, que isso já caiu por terra. Mas até a época fazia sentido. Então, número 1, letra B. Número 2, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre massa e carga do elétron, que pode ser considerada como letra B de bola. Letra B. Letra B de bom dia. Que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É conhecida como a contribuição de Thomson para o modelo atômico. O que vocês Letra colocaram? B. Letra B. Eu coloquei Letra letra B. B. A Mas não vai existência de ser letra B partículas também. subatômicas. B? É Tá. isso, gente. Só Letra tem B de letra B bola. aqui? Professor, eu fui o único que fiz a 3, pro. Eu lembro, você comentou ontem. Mas adivinha só, eu vou pular. Tudo bem. Mano, eu fiz a 3. Mas depois, se você quiser me falar, Murilo, o que você colocou. Não agora, mas depois se você quiser me falar o que você colocou, e aí a gente posso falar para você se está certo ou errado, tá bom? Aí a número 4. Os recentes apagões verificados no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, isso faz uns anos já, tá? Mas aconteceu mesmo. Mostram a dependência da sociedade atual em relação a várias coisas, não vou ler tudo. Tais experimentos resultaram no modelo atômico de Dalton? Coloquei C. Letra B? letra D de dado, Thomson.
Nossa, eu tinha marcado certo porque eu fui apagar. Esse aqui, isso. Ficou B, B e D. E a última, É a 5, deu C. assinar a alternativa que descreve adequadamente a teoria de Dalton. Toda matéria é constituída de átomos. C. D de dado. Letra D Letra C. também. É a mesma Letra pergunta, D. não. Só que Letra D. com palavras diferentes. Todos os átomos Letra de um D, mesmo de dado. elemento. Tá aí as Ah, tá. respostas na tela agora. Eu só É errei uma. exatamente a mesma pergunta, Dom. Eu só errei. Eu errei duas por causa que uma. Deixa pra lá. Que? Dá pra Não, entender? deixa pra lá, vai. Senão eu vou enrolar tudo aqui. Ô, meu, que horas que acaba essa aula? Que bom. Oi, Meio-dia. Que horas que acaba essa aula? 11h20. E aí depois Meio-dia. meio-dia. E a outra meio-dia. É que a gente Professora, quer entrar e sair de Resumindo, novo. meio-dia. Aliás, sair e entrar de novo. Resumindo, O que a gente meio-dia. vai fazer depois, pro? O que a gente vai fazer depois, de quando a gente acabar tudo isso? Tudo O isso o livro quê? A quatro. Se correção? você a gente quiser, Todas ué. as correções. Resumindo. Aí depois cada um desliga a sua chamada de vídeo e vai ser Não, feliz. mas, pô, vai que acaba antes de Cada um meio-dia, desliga pô. sua chamada de Professora, vídeo e vai fazer o que quiser, meu. Vai Aí professora, depois uma ele vai fazer o que já vai professora, acabar. uma dúvida. Nossa, entendi. bispo. Bom, comecei a Vocês gravar. foram. Olá, bom dia. Vamos continuar Bom dia, professora. Bom a nossa dia, revisão, professor. então. Buenos dias. Eu abri aqui a atividade, né? E aí já está marcada aqui as respostas corretas. Espero que vocês já estejam com seus cadernos, não sei se vocês fizeram, aberto aí também. Então, na primeira, está perguntando assim: suponha que sobre uma mesa haja um livro, e aí está perguntando qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que sabendo que a força com que a Terra atrai o livro é de 10 newtons. A resposta já está aqui, né? O que Nossa, vocês a resposta- colocaram? Eu tava na pergunta, eu tava confundido já. Onde que você tá, professor? Não acredito nisso. Aqui, ó. Fiquei pensando à toa. Exercício 1. Fiquei pensando Quem perguntou onde eu tô? Você achou? O gigante. Gente, vocês lembram das 3 leis, certo? Existe a lei da inércia, certo? Existe a segunda lei da dinâmica e existe a última lei da ação e reação. E aí a gente não falou aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de uma mesa sobre de um livro sobre uma mesa. Se a Terra está atraindo o livro para a mesa, no caso, que é onde o livro está, com uma força de 10 newtons, a força contrária também vai ser de 10 newtons. Lembra que a intensidade da força é a mesma? Sim. Quando a gente A resultante é 10 newtons, então. Isso, então a força resultante vai ser de 10 newtons. A gente tem forças que atuam em corpos diferentes, mas elas são iguais. Tem a mesma intensidade, na verdade. Então, a número 1 é a letra B, 10 newtons. Não precisava fazer conta, não precisava fazer nada. Era só ligar o tico-teco. Aí a segunda tá assim, veja a figura abaixo, nela há um bloco de massa 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a 2 forças horizontais de intensidades. Então, a força 1 de 100 newtons e a força 2 de 75 newtons. E aí tá pedindo para determinar a aceleração. Então, qual que é a fórmula a princípio aqui que a gente vai usar? Todo mundo Força travou ao mesmo resultante, tempo ou massa vocês estão igual a mudos vezes... mesmo? Senhora, força resultante vezes massa... Não, peraí. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso. Então, é FR ou só F, igual a M vezes A. Eu já tenho a massa, que é 2,5 kg. Eu preciso fazer conversão aqui? Não, vai dar 10. Não, precisa não. Não. Então, beleza. Eu sei que vai dar 10, Renan, mas a gente tem que passar as coisas de pouquinho em pouquinho, porque tá todo mundo junto. Eu sei se todo mundo chegou no mesmo resultado. Não sei.
aceleração aqui, ó, acho que eu fiz a conta aqui, ó. Talvez eu tenha feito, talvez não. A gente vai descobrir agora. Não fiz. Mas, enfim, primeiro eu vou precisar subtrair as forças, porque eu tenho duas forças que agem no mesmo corpo. Elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, eu subtraio F1 menos F2, vai ficar 25. 25 dividido por 2,5, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente está falando de aceleração. Tudo bem, Murilo? Professora. Oi. Sim, pro. Sim, pro, acertei. Eu fiz FR igual a F1 menos F2, que seria FR 100 menos 75, dá 25 newtons. Que aí faz FR M vezes A, 25 igual a 2,5 vezes A, que dá 25 sobre 2,5 igual a igual a 10 metros por segundo, ao quadrado. Perfeito. No caso, tipo assim, é que essa conta a gente pode fazer no papel, eu acho que é super válida você colocar. Então, para eu saber qual que é a minha força resultante, se eu tenho uma força, eu preciso fazer a somatória ou a subtração delas. Então, tudo bem, é que aqui a gente consegue fazer de cabeça, mas é legal de você fazer escrito também, né? Que é a força resultante é que a gente usa para calcular a aceleração. Preciso saber qual que é a força que de fato está atuando nesse corpo. Se eu tenho duas forças em sentidos diferentes, elas estão... não dá para eu somar elas e não dá para eu fazer duas acelerações diferentes, porque eu tenho um corpo só. Então, tá certo, é isso que você fez. Aí, a 3 era uma meio teóricazinha lá. Então, a gente tem aqui, quando um garoto empurra um... desculpa, era para associar a coluna 1 com a 2. Então, tá lá. Quando o garoto empurra um carrinho para que se desloque pelo chão, faz com que este adquira uma aceleração. A que lei se refere essa afirmativa aqui, essa situação? Primeira lei. Qual lei? Primeira? É a segunda lei. Mas se a primeira lei é a lei da inércia e o carrinho está sendo empurrado e está adquirindo aceleração, então tem movimento. Sim. Então não pode ser a lei da inércia. É a terceira? É a segunda. Segunda, falei a É segunda, a segunda lei. Parabéns, Will. Beleza. Aí a segunda situação. Uma pessoa tropeça e cai batendo no chão, a pessoa se machuca porque o chão bate na pessoa. É a terceira lei. Terceira lei, da ação e Você não tá reação. mostrando tudo ali embaixo. Eu sei. O meu celular tá bem na frente da resposta, então eu não vejo o que eu tô mostrando. O importante entendeu? A gente tá fazendo a correção aqui, releva algumas coisas. E a última, um garoto tá andando com skate, quando o skate bate numa pedra parando. Lei da inércia. O garoto é lançado para frente porque ele estava em movimento, bateu na pedra, então a gente teve uma parada brusca ali. Se ele estava em movimento, o corpo dele tende a continuar em movimento, então ele continua indo para frente. Por isso que o skate fica, ele sai. Então ficou 2, 3, 1. Uhum. Beleza. A quarta questão, vou tentar não mostrar a resposta. Então, qual o módulo da resultante de duas forças aplicadas no mesmo corpo, com sentidos contrários, mas mesma direção? Então, eu não sei que direção é essa, pode ser horizontal ou vertical, de qualquer forma é a mesma, só que os sentidos são opostos. Então, um tá indo para um lado, outro tá indo para o outro. Um tem 270 newtons, o outro tem 180. O que eu tenho que fazer, força resultante, 90. subtrair uma da outra. Exatamente. 90. 170 menos 180, 90 newtons, perfeito. Uau! A número 5. Difícil essa, né? Muito. Sob corpo de massa de 20 quilos, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, a mesma situação daqui, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que depois eu vou jogar na fórmula da segunda lei. Então, primeiro eu preciso saber qual que é a força resultante para eu calcular a aceleração. Alguém me perguntou alguma coisa? Eu posso falar? Pera só um pouquinho. Nicolas, você queria falar alguma coisa? Não. Tá. Fala, ô Renan.
Eu fiz 60 menos 20, que dá 40. Aí eu fiz M vezes A, que F igual a M vezes A, que é 40 igual a 20 vezes A. 40 sobre 20 igual a A. 2 metros por segundo igual a A. Perfeito. 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado? Tá. Sim, a gente está falando de Ixi, eu esqueci aceleração. do Se 2 você metros colocar por só segundo 2 por metros quadrado. se você colocar só 2 metros por segundo, isso é velocidade. A gente está falando de aceleração aqui. Sim. Então, tá perfeito, é isso mesmo. Tá aqui agora, ó. Tá aqui na lousa. Então, 60 menos 20, 40, força resultante, substituo, papapá, bonitinha, mesma coisa. Caramba. Não esqueçam nunca as unidades de medida, viu? Aí a 6. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação de uma força de intensidade de 60. Calcule o valor da aceleração adquirido pelo corpo. Mesma fórmula. Força, a gente já tem 60. Massa 4, preciso da aceleração. 15. Vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Eu sou zica demais. Renan, gente, tem alguém que tá errando? É muito fácil, aconteceu cara. Alguma coisa? Vocês querem... deu alguma coisa errada? Fez fórmula errada? Não sei. Ou tá todo mundo eu certo? fiz uma... Eu só fiz as duas, eu fiz uma forma aí estranha. Depois eu só fiquei acertando. O que você fez, Murilo? Eu fiz... Só que eu esqueci de colocar na segunda fórmula. Eu esqueci. Tipo, você Eu fiz tudo aqui, só que eu separei tudo, só que eu esqueci de colocar na segunda fórmula. Mas seu resultado deu certo? Não, deu 40, mas aí depois eu tinha que fazer a segunda fórmula. Ah, tá, entendi. Você só fez tipo a primeira parte. Tá chiadão, tá chiadão. Tá chiado mesmo, não sei quem é. Não sou eu. Dá até dor no ouvido. Como o Nicolas exagerado. Deve ser... É o seu celular, Pro. É o seu celular, Pro. Não é o meu, não é o meu. Meu Deus, é seu celular. Então, não é o meu aí, ó. Parou, tá vendo? Porque você apertou aí. Sou eu? Eu não fiz nada. Porque aí, você falou não fazendo nada. É brincadeira. Bom, beleza, continuando. Então, a 6 todo mundo acertou, era só jogar na segunda lei. Perfeito. A 7 envolvia a lei da gravidade, aceleração da gravidade, né? Porque a gente está falando de uma superfície fora da Terra, no caso em Marte. Então, lá a aceleração é diferente. Então, a gente tem uma massa de 30 quilos, com uma aceleração diferente, está pedindo o peso, que nada mais é do que a força. E aí a fórmula calcula do mesmo jeito, só que os símbolos são diferentes. Então, a gente vai calcular P, né, de peso, igual a M vezes G. G é a aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade. Tanto faz. Vai dar 111,60? 111,6 ou 60. Acertei, velho! Eu sou demais. Peso também dá em newtons. Professora. Você é demais? Errado e deu certo. Que fórmula que você fez? Eu fiz densidade, massa dividido por volume. Deu certo. Nossa, mas por quê? Aonde quem falou de volume e densidade? E deu certo ainda, que é pior. Não, o Almeida. Não, tudo bem que pode ter dado certo. Gente, as contas são sempre as mesmas. Multiplicação, divisão, sempre as mesmas coisas. Mas a gente tem que saber o que a gente coloca. Não tem nada a ver com densidade e volume aqui. A gente tá falando de peso, massa e gravidade. Então, arruma aí no seu negócio, hein? Que eu não sei onde você enxergou o volume aqui. O Renan tá tão empolgado que tá pensando que é uma Winx. O Renan tá fazendo? Bom, e a última um carro com massa de 1.000 quilos parte do repouso, atinge 30 metros por segundo. Aqui tem velocidade, em 10 segundos. Supondo que o movimento seja uniformemente variado, calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Então, é A igual a delta V sobre T. Perfeito. Aqui, ó, eu só não coloquei o delta, mas dá para entender. Então, a aceleração, primeiro eu preciso calcular para eu conseguir calcular a força. Então, vai ser, né, delta V sobre delta T
no caso 30 sobre 10, não preciso converter nada, porque está tudo em metros por segundo em segundos. Descobri que a minha aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado, joguei na fórmula, 3.000 vai ficar 1000 newtons. vezes 3, 3.000 newtons, a força resultante ou força. Uau. Ô, professora, eu fiz Eu. isso, professor, só que, tipo, eu fiz a segunda fórmula. Eu pensei assim, eu fiz o 30 dividido por 10, mesma coisa aqui, só que pela cabeça. E aí eu falei, pô, o negócio aqui para dividir vai ser 3 com 1000, então dá 3.000. Acertei. Você não fez fórmula, é isso? Eu não fiz a primeira fórmula, eu fiz a segunda fórmula. Só que, tipo, a primeira fórmula eu fiz pela cabeça, a segunda fórmula Não, perfeito. É que esses números estão. Dá pra gente calcular a coisa. É mais para vocês testarem o uso das fórmulas e saber o que colocar em cada lugar. Tipo, por exemplo, o que o Almeida falou, que ele chegou no resultado certo, mas ele usou uma fórmula que não tinha absolutamente nada a ver. Então, não vai ser difícil, gente. É conta de dividir, conta de multiplicar. É fácil. Mas a gente precisa saber o que usar e nos lugares certos. Tudo bem? Não tem muito segredo. Eu preciso saber o que é força, o que é massa, o que é aceleração, e onde eu uso cada coisa e quando eu uso cada coisa. E as unidades de medida que eu não posso esquecer. Então, o resultado vai chegar no mesmo, porque as contas estão sempre as mesmas. É multiplicação, divisão, uma subtraçãozinha, tal. Mas eu preciso chegar na fórmula certa. Se você me entrega uma atividade dessa, por exemplo, eu não vou dar certo, porque não é essa fórmula que está sendo pedida aí. Tudo bem? Sim. Sim, pro. Sim, Então, Bom, meu, bom. tipo, basicamente não está certo, né? Tá certo, Não, as Prometo não tá- fazer mais não, tá fórmulas no certo. WhatsApp. A sua tá certa, tudo bem. Fazer de cabeça, tudo bem. Eu só preciso que as fórmulas sejam usadas da maneira correta, entendeu? Ah, tá, entendi. Se você conseguiu chegar de cabeça, ótimo. Mas desde que você saiba aplicar isso na fórmula também. Uhum. Bom, dito isso, então, agradeço a participação de todos. Vou postar isso aqui, essas respostas e os slides lá no Google Sala de Aula novo. Não vou postar mais nada no antigo. Não vai quebrar E aí, ele, né? O outro. não tem condições nenhuma mais de usar aquele negócio. E aí vou postar também os exercícios dos átomos. Aí fica para semana que vem, ok? Como deixar minha tela Sim, limpa? sim. Ok. Eu Eu vou... posso dormir?